E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Aliás, esse está entre um dos destaques da semana. Na quarta-feira, surpreendendo a todos, Ricardo Salles fez um pronunciamento informando que tinha pedido sua exoneração do cargo de ministro do Meio Ambiente. Ele esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro, que aceitou o pedido e nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Até então, Álvaro Leite ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Antes de integrar os quadros do Ministério do Meio Ambiente, Álvaro Leite foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, uma das diversas organizações que representam o setor agropecuário no país. Então nós vamos avaliar melhor, né, a gestão Ricardo Salles e entender o que pode mudar com o novo ministro. E eu converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Era uma notícia razoavelmente esperada, não é? Foi um grande desgaste na gestão de Ricardo Salles, além das investigações que estão acontecendo para apurar as ações de Salles. Então, eu gostaria que você fizesse uma avaliação para a gente. O que fica depois, né, de Ricardo Salles? Bom, Roxane, eu diria que não era só uma exoneração esperada, mas também desejada, porque o legado do Ricardo Salles é terrível. Houve um desmonte significativo da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, um desmonte do IBAMA, do ICMBio, então toda essa estrutura perdeu capacidade de fiscalização e de fazer autuações por crimes ambientais. Então, ele teve o mérito, entre aspas, de desmontar toda uma estrutura que fora criada ao longo de diversos anos. Nós tivemos o crescimento do desmatamento na Amazônia, nós tivemos um grande incêndio no Pantanal, que houve aí também uma complacência do Ministério do Meio Ambiente, que ele demorou a agir, né, demorou a tomar pé da situação. Um fato que muitos têm esquecido é a respeito do derramamento de óleo que ocorreu até hoje de forma inexplicada, mas quem assumiu o controle das ações para tentar reduzir o impacto foi a Marinha. O ministro Ricardo Salles, ele praticamente não participou das ações de recuperação, ou pelo menos de retirada do óleo das praias. Ele procurava se isentar, mesmo em relação à Amazônia, com a criação do Conselho da Amazônia, ele, de certa forma, delegou, entre aspas, ao vice-presidente Hamilton Mourão as ações de combate ao desmatamento. Tal. Então, o ministro Ricardo Salles, ou ex-ministro, ele sempre com uma retórica, né, em princípio convincente, mas percebia-se que era uma retórica repetitiva, ele sempre tentava justificar, dizendo que o desmatamento já fora maior, que ele não era o culpado, que, na verdade, ele estava tentando priorizar, né, uma conciliação aí de desenvolvimento com preservação ambiental, mas a preservação ambiental, de fato, não ocorreu durante a gestão do ministro. Nós tivemos aí uma série de problemas, né? A Amazônia passou a ser alvo de interesse, né, internacional, não no sentido de ocupação do território, mas a respeito de todo o desastre que vem acontecendo. Esse desmatamento ele não cessou, ele continua de maneira intensa, e esse desmatamento, né, que ocorreu ao longo de diversos anos, ele é responsável hoje pela falta de chuvas na região central do Brasil, o que atinge várias hidrelétricas e nos coloca em situação de risco em relação ao abastecimento de água e também geração de energia elétrica. Ou seja, o legado dele foi o desmonte das estruturas de fiscalização ambiental, a troca, né, de técnicos já com larga experiência por militares,
ele, de certa forma, militarizou o Ministério do Meio Ambiente, sendo que vários dos militares não tinham qualquer tipo de especialização ou qualquer tipo de formação em relação às questões ambientais. Então, realmente foi um desastre e era essa queda já era prognosticada há algum tempo, porque o Centrão, que atualmente presta apoio ao presidente Bolsonaro, já estava de olho nesse cargo, porque, obviamente, é um ministério muito importante. Agora, verificar o que fica, né, para o futuro. Justamente, enquanto ele vai tentar se defender das investigações, o que vai acontecer com o Ministério, todos nos perguntamos, né? O que é que pode mudar na sua avaliação com o novo ministro? Veja, Roxane, o Ricardo Salles, ele era considerado um ministro da ala ideológica do presidente Bolsonaro, ou seja, é uma pessoa que tem uma afinidade muito grande com o pensamento do presidente, razão pela qual ele foi preservado durante muito tempo. Mas vamos analisar o que aconteceu recentemente com a mudança, né, nas relações exteriores, no Ministério da Saúde. Não que a política fundamental do presidente tenha mudado, mas a forma de operar mudou. Então, hoje, nas relações exteriores, nós temos um atrito muito menor do que nós tínhamos anteriormente. Em relação à saúde, né, em que pese todas as críticas à atuação do Queiroga, verifica-se que ele está empenhado em aumentar aí a oferta de vacinas, enfim, tentar resolver esse problema como médico que é. Agora, o novo ministro do Meio Ambiente, o Álvaro Leite, eu me pergunto se essa nomeação foi apenas temporária, ou seja, ele vai ocupar o cargo enquanto, né, as negociações com o Centrão vão sendo empreendidas para se escolher um novo ministro, ou se ele fica em definitivo até o final do governo. Importante é o que você colocou na abertura, que ele foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, que é uma sociedade bastante conservadora. Provavelmente ele vai manter toda a política ambiental ou antiambiental do presidente Bolsonaro, mas talvez com um modus operandi mais suave, não menos deletério. Então, existe a preocupação de que mudaram-se, né, os nomes, mas não a forma, a essência da atuação. Talvez a forma de atuação possa ser um pouco menos agressiva, mas não menos prejudicial ao meio ambiente. É esperar para ver, esperar declarações, ações que ele venha a tomar para melhor avaliar. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele tenha boas intenções, atualmente ele não vai contar com uma boa estrutura, porque o Ricardo Salles desmontou a estrutura de fiscalização, desmontou a estrutura de autuação, ele burocratizou ainda mais a autuação, ou seja, todo o processo que visava coibir, né, os crimes ambientais, ele foi bastante abrandado. Então, mesmo que ele tenha boas intenções, hoje fica difícil reverter de imediato as ações que o Ricardo Salles desenvolveu ao longo aí de um pouco mais de 2 anos de atuação. Vamos continuar acompanhando, não é? O próprio ex-ministro Salles, quando anunciou seu pedido, disse que quem ficaria já era um secretário que trabalhava com ele e que tinha experiência, ou seja, deu a entender que pouca coisa iria mudar, ou seja, seria uma política de continuidade, né? Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Ele também tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, onde você também pode acompanhar, assim como no Jornal da USP, as nossas conversas semanais. Professor, muito obrigada e até a próxima. Uma boa semana a todos.